Boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre teimosia. Deixa eu colocar aqui. Como lidar com a teimosia. Pronto. Olha só, eu queria começar contando uma história, né? Aqui a gente tem um menino mega teimoso, né? Mas uma menina que também não foi. Ela não foi tão teimosa, mas ela trouxe uma coisa bem interessante pra mim quando ela tinha uns 5, 6 anos de idade. A Sara demorava demais, gente, pra se arrumar, assim, uma coisa absurda. Eu saía de casa 10 para 6, 6 horas da manhã. Também não era um horário lá tão bacana de se acordar uma criança, né? E toda a vida a Sara demorava, gente, cerca de 1 hora pra se vestir, pra se arrumar, pra pentear cabelo e etc. Isso ela com 7, 8 anos de idade. E eu comecei a dizer, poxa, mulher, me obedece, sabe? Eu levei mesmo como se fosse algo de teimosia. E não era. Eu não sei onde foi que eu li um artigo, eu estudando, né? Como eu digo aqui, o que Isa Minatel sempre diz, né? Preciso estudar para ser pai e mãe. E aí eu estudando, eu sei que eu li um artigo que falava sobre isso, sabe? Sobre o fato dos nossos filhos, às vezes, terem um tempo diferente do nosso, por exemplo. E aí um dia ela tava, eu sei, segurando a escova de dente, né? Sentada na beira da cama. E eu, minha filha, pelo amor de Deus, eu já te disse não sei quantas vezes, vai se veste, se arruma, pinta o cabelo e tal. E a Sara lá. E a Sara lá. Aí foi ela olhou pra mim e disse assim, mãe, eu tô pensando na vida. Aí eu, poxa, olha só, na verdade a gente tem que perceber que os nossos filhos não são a gente. A gente tem que entender que nós temos um tempo completamente diferente. O tempo dos adultos, gente, corre muito depressa. Pra gente é uma coisa atrás da outra. E pelo menos aqui eu saio, volto, pego o menino, deixo o menino não sei onde, levo pra não sei onde. E tenho que estar no trabalho, tenho que fazer as coisas. E aí é tudo muito mais rápido. Pra criança não, a criança tá livre pra brincar, a criança tá livre pra se divertir. Então, naquele momento ali, eu lembrei desse artigo que eu tinha lido, eu digo, poxa, o meu tempo não é o tempo dela, ela tá seguindo aí um outro ritmo. E aí eu passei a acordar a Sara um pouco mais cedo. Tanto que até hoje a Sara já tá entrando aí na pré-adolescência, e toda vida que a gente vai se arrumar, ela é uma das primeiras, né, que eu começo, vamos começar a se arrumar, porque eu sei que ela vai demorar. Então, assim, a gente tem que se perceber e perceber os nossos filhos, a necessidade deles, né? No caso dela, a necessidade era essa, de um pouco mais de tempo para se vestir, um pouco mais de tempo para pensar na vida, né? E aí, quando eu ofereci esse tempo, eu tirei da minha cabeça essa história de teimosa, que na verdade nem era teimosia, né? Pra você ter uma ideia. E já com o Benjamin aconteceu uma coisa interessante, isso faz pouco tempo, né? Benjamin com 6 anos e meio já, e ele faz 7 em fevereiro. E a gente ia sair, ia pra igreja e tal, né? Como a gente vai aos domingos, enfim. E aí nesse dia eu ia, tem vezes que eu fico em casa só assistindo, mas eu resolvi ir. E aí tava todo mundo arrumado e o Benjamin não tinha se levantado pra arrumar. Detalhe, ele tava brincando, né, com o joguinho dele, não sei o que e tal. E eu falei uma vez, eu falei 2 vezes, eu falei 3 vezes, eu falei 4 vezes, e eu já tava cansada de falar. Daí eu parei e pensei, às vezes, até no que eu digo pra vocês, né, entrar primeiro no universo da criança. Só que como a gente quer tudo tão rápido, né, faz tudo tão depressa, principalmente quando você decide algo assim de uma hora para outra, que você quer que teu filho te acompanhe, ele não vai te acompanhar. Se eu tivesse sentado com ele, jogado um pouquinho, né, e depois de ter, cara, tá na hora, né, vamos ali, se arrumar, não sei o que, tá, vamos brincar no banheiro, ele teria ido, teria tomado banho, etc e tal. Daí o que foi que aconteceu? Eu simplesmente ignorei isso e fiquei dizendo pro menino ir, o menino não foi. Quando eu percebi que eu tava pra explodir, já mega estressada, eu disse, não, eu vou dar uma paradinha aqui, vou ali. Aí eu saí, respirei, sabe? E às vezes eu tenho vontade de gritar, né? Porque por ser sanguíneo, eu acho que também. E tudo fica aqui, minha raiva fica aqui. E às vezes dá vontade de gritar. Mas aí eu saí, eu não gritei, mas eu fiz assim, sabe? Com os dentes, travando os dentes. E aí quando eu voltei, que eu já tava mais tranquila, mais calma. Aí eu voltei pra ele e perguntei, né? Eu digo, filho, é o seguinte, a mamãe tem que fazer isso, isso e isso. O papai vai também. Você vai ficar com quem? Você vai ficar em casa sozinho? Aí ele já parou e olhou pra mim. E daí a gente foi começando a conversar e ele foi se vestir, ele se arrumou e a gente pôde ir, certo? Daí, inclusive eu acho que esse barulho é o barulho deles, né? Tô brincando. Mas aí
Daí o que eu quero que você entenda primeiro é isso, essa questão de entrar no mundo do teu filho, de entender o tempo dele. Eu acho que são duas coisas essenciais para acabar com a teimosia, certo? Que é estar junto dele, né? Entender, olhar com o olhar dele. Camila, mas isso é muito difícil. É, muito, muito difícil, é pancada. Quando você decide, né, educar de verdade, no sentido de estar junto, estar conectado, saber o que se passa na cabeça dele, sabe? Ter plena consciência dos teus sentimentos e conhecer a maioria dos sentimentos dele também. Conhecer teu filho mesmo de perto, né? Não estar junto, realmente é bem complicado. É muito mais fácil a gente terceirizar. É muito mais fácil deixar na mão da escola, deixar na mão da babá, deixar na mão de outras pessoas. Sendo que, Camila, então eu não posso deixar na mão da babá. Gente, eu sempre utilizei babá, eu sempre trabalhei com babá. Por quê? Porque eu trabalho fora. Entre a babá e a escola, eu sempre preferi a babá pelo fato que os meninos permaneceriam dentro de casa. E para mim o ambiente também, ele fala muito. O ambiente, ele traz muito significado para a criança, né? Por mais que eu não esteja aqui, ele tá em casa, poxa, né? Ele não tá na escola. A gente testou Benjamin 6 meses, né, no integral. Sara ainda passou 4 anos, porque enfim, Sara, ela tem esse padrão, assim, vamos dizer, né? Ela segue algumas coisas e gosta também da escola mais tradicional. Mas Benjamin, ele não curtiu muito, então a gente resolveu tirar. E aí, de lá pra cá, a gente só tem babá mesmo, e foi só 6 meses que a gente tentou com o Ben. E o resto da vida dele, ele vai fazer 7 anos, agora em fevereiro, sempre foram babás que ficaram aqui com ele, né? Graças a Deus, 95% ótimas pessoas. E a que a gente tem hoje, na verdade, é mais do que uma babá. É uma pessoa, assim, que a gente trata como se fosse realmente da família, porque é ela que tá cuidando dos meus filhos. Então, eu não tenho, sabe, nada contra essa história de babá, nada contra essa história da escola em si. O que me preocupa, às vezes, quando a gente fala de teimosia, é você querer que seu filho te obedeça quando ele passa o dia inteiro na escola, você não conversou com ele de manhã, nem conversou com ele à noite. Aí, sei lá, no final de semana tu quer que ele te obedeça se você não tem conexão. Isso pra mim é absurdo, entende? Então, quando eu falo nessa questão de terceirizar, que é mais fácil terceirizar, é nesse sentido aí. Sara passou 4 anos no integral, mas os 4 anos que ela passou no integral, a maioria dos dias eu ia almoçar com ela, eu tava junto, eu chegava mais cedo. Tinha dia que ela nem ia quando eu tinha folga, entende? Então, assim, realmente, você pode terceirizar, você pode deixar a educação do seu filho nas mãos da escola, nas mãos de uma babá enquanto você vai trabalhar, beleza, sem problema. É isso que eu faço aqui em casa, né? A Renata, ela toma aí as rédeas da situação enquanto eu tô fora, eu tô trabalhando. Porém, eu sempre tô junto. Eu ligo, eu falo. Outra coisa, a gente tem alinhado mesmo, né? Ela chegou aqui, ela é muito bravinha, né? E aí eu fui falando com ela, eu digo, desse jeito, eu não trabalho com castigo, eu não trabalho com palmada, a gente não vai trabalhar assim. E aí, aos poucos, ela foi se alinhando, a ponto de que os meninos hoje, né? O Benjamin chama ela de Auro Babá. Ou seja, a babá mais, né, que ele já teve, já tá aqui com a gente há 2 anos e tem sido bem legal. Então, é esse alinhamento que tanto precisa na escola, como precisa também em casa. Porque imagina, quando a gente fala de desobediência, você ensina uma coisa, você age de um jeito, e na escola é completamente diferente, ou com a babá é completamente diferente. Então, acaba confundindo mesmo a cabeça da criança. Eu lembro que no começo do ano não, meados do ano, a gente teve um probleminha com o Benjamin, né, esse história de comportamento e tal, e a psicóloga disse, Camila, mas ele precisa de uma punição. Eu disse, não precisa de uma punição. Eu não trabalho nem com punição, nem com recompensa e nem com castigo. E aí ela ficou, mas tem? Eu digo, não tem. Na verdade, o que ele tá precisando é ser visto, é ser acolhido. O que ele precisa, talvez, aí, é de uma mudança, nossa, em relação àquilo que ele tá fazendo, porque, na verdade, ele tava chamando a atenção, né? Tava dançando quadradinho de 8 no meio da sala. E não deixava ninguém assistir ela. Então, assim, tava na cara que o menino não estava se sentindo amado, nem importante. Toda criança, ela precisa se sentir aceita, amada e importante. Talvez ele até se sentisse aceito, mas amado e importante de jeito nenhum.
Porque ele tava querendo chamar atenção, sabe? Ei, me olha! Gente, por trás de um mau comportamento, que você julga ser um mau comportamento de uma criança, ela tá querendo te dizer algo. Ela tá querendo chegar pra ti, ei, pai, me vê. Ei, pai, eu preciso de você. Entende? Então, para um pouquinho e observa. E foi isso que eu disse pra psicóloga, né? E ela disse, mas lá no mundo, ele também vai se frustrar. Gente, é isso que me deixa ainda mais doida, sabe? Quando o psicólogo diz isso. Claro, cara, a gente se frustra o tempo todo. A tua criança se frustra o tempo todo. Quando tu diz um não, quando ele não pode pegar tal coisa, quando ele não pode subir em cima da geladeira. E tudo isso ele vai aprendendo. Por que que eu vou criar um momento para que ele se frustre? Entende que é uma coisa meio doida? Não dá, pra mim não entra na minha cabeça. Mas ele vai se frustrar, então a gente tem que treinar essa frustração. Que nada, ele tá se frustrando o tempo todo, você também aí de casa. Eu me frustro o tempo todo quando eu não consigo estar aí. Tava com um apartamento aqui pra ser alugado, né, a gente mora de aluguel ainda, e deu tudo errado. Eu tô terminando o dia, eu digo, Deus, né, e ainda tinha live aqui com vocês, eu digo, não, agora eu vou me concentrar aqui pra falar com a galera. Então eu tô aprendendo a lidar também com essa frustração. Que eu pensei que tava tudo certo, se eu mostrar pra vocês como tá aqui, tá um caos, né? Tipo, mudança. E agora já não tá, então pra amanhã é outra coisa e tal. E a gente vai aprendendo com isso, assim como nossas crianças também. Nessa época, pra você ter uma ideia, o Benjamin teve uma das maiores frustrações da vida dele, foi esse ano, porque ele saiu de uma escola pra outra. Quer frustração maior do que uma criança chegar na sala de aula e não encontrar ninguém conhecido? Não existe, gente. Então, assim, não fica criando frustração pro teu filho, não. Ele já vai ter frustração todo dia, ele já vai ouvir não todo dia, ele não vai poder subir em cima da mesa, ele não vai poder comer o doce antes do almoço e por aí vai. Então, a gente não precisa dessas punições pra ensinar eles a lidarem com frustração, não, tá? Então, vamos seguindo. Tem como educar sem castigo, tem como educar sem punição, tem como educar sem grito e sem palmada. Quem conhece o Benjamin, sabe que ele é do papoco. E eu digo que tem. Agora, tem que começar também você. Nós não somos adultos preparados, devíamos ser. Preparados para cuidar de um outro ser, para cuidar, na verdade, para orientar, né, um outro cérebro e aí desenvolver a máxima competência daquela criança que foi designada a você como seu filho. Mas, infelizmente, nós não fomos. A gente vem de uma educação autoritária, a gente vem de uma educação ou autoritária ou permissiva, da década de 90, né, foi bem essas duas. E aí, o que é que acontece? A gente se perde. Se não fosse assim, hoje eu não tinha vários pais no Conexão Brincar, aprendendo a brincar com seus filhos. Eu não tinha lista de mentoria, eu não tinha gente que me procura aqui via tanto o WhatsApp como o direct. E outras pessoas que trabalham com o meu trabalho, entende? A gente não aprendeu, na verdade, a lidar com a inteligência emocional, né? A gente não aprendeu a lidar, não, a ter inteligência emocional. E a gente precisa disso hoje. A gente precisa começar a olhar para esse lado também, mas primeiro na gente, depois nas crianças. Beleza? Olha só, eu separei aqui 9 pontos que a gente vai falar sobre a desobediência. Na verdade, são 9 pontos para você fazer com que seu filho te obedeça, na verdade. O primeiro eu coloquei assim, eduque sem se sentir culpado. Gente, eu nunca vi uma era tão, assim, eu acho que de uns 5, 6 anos pra cá, os pais se sentem culpados demais, sabe? Camila, mas será que eu devia fazer isso? Camila, mas eu me sinto mal, por isso eu não consigo. Gente, nós não precisamos nos sentir culpados. Eu sempre fui, na verdade, a melhor mãe que meus filhos poderiam ter, assim como você que está em casa me escutando, também é a melhor mãe que o seu filho poderia ter, os seus filhos, se você tiver mais de um. Agora, o que a gente tem que parar e pensar é assim, o que eu tô falando tá inspirando? Sabe? Eu coloquei isso na minha cabeça. Isso há uns 3, 4 anos atrás. Digo, poxa, eu só vou falar aquilo que inspira. Aquilo que não inspira, eu não vou falar. Aquilo que não faz o meu filho ser feliz, o meu filho crescer, eu não vou falar, eu vou me calar. Porque às vezes a gente fala demais. Sermão, a gente diz sermão demais. Menino não escuta sermão. Lembra que a avó dizia, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Eu tô falando, a sua mãe, né? Entra pelo ouvido, sai pelo... Sermão é assim, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Não fica nada pra criança, porque ou ela tá com raiva, ela tá chateada e você tá lá,
Não adianta. Agora, não se sente culpada pelas tuas atitudes ou pelo aquilo que tu tá fazendo de acordo com o que teu coração manda. E aí, nesse sentir culpada, tem um problema seríssimo, principalmente para quem trabalha o dia todo. A gente se sente culpada e nesse culpar, a gente traz presente. Nesse culpar, a gente deixa o menino brincar, sujar, fazer o que ele quiser. E nesse se sentir culpada, a gente acaba se tornando permissivo. E, gente, eu não sei o que é pior, se é o autoritarismo ou se é a permissividade. Para mim, nenhum dos dois gera adultos que possam resolver os problemas, as situações cotidianas deles, a partir daquilo que seja plantado aí na infância. Porque a permissividade, nem o autoritarismo, eles vão gerar isso, entende? Então, assim, não se sente culpada, faz aquilo que inspira o teu filho. Camila, ele tá muito danado, não sei o que, tá. Para um pouco, sai de cena, respira, lava o rosto, só depois volta. Não sai por aí soltando qualquer coisa pra tua criança, sendo que você sabe que ele pode levar isso pra vida. É o teu exemplo que arrasta. É o teu exemplo que vai levar ele a fazer algo bom ou algo ruim. É o teu exemplo que vai modificar o cérebro dele de forma positiva por uma experiência positiva, entende? Então você tem aí nas suas mãos o poder de uma vida. Essa é a grande verdade, né? Que chega a dar medo, assim. E a culpa, ela nos paralisa. E aí eu sempre vejo, né? Eu já fiz um vídeo sobre culpa materna. E é punk, né? Eu vivenciei muito isso na primeira gravidez, no primeiro momento aí com a Sara. E é muito punk a gente se ligar na culpa materna. Porque essa culpa, ela nos paralisa. Essa culpa de, poxa, eu tô muito tempo fora, eu tô trabalhando isso. Tá muito tempo fora? Beleza, pode ligar, pode mandar mensagem. O menino já tem 8, 9 anos. Será que o celular não seria bom, pelo menos para as mensagens, ainda que não tivesse jogo, etc. Mas aí você poderia, oi amor, tal. O Benjamin foi dormir fora e ele mandou mensagem pra mim e disse: mãe, eu tô com muito medo, muito medo. Manda pra mim aquela meditação de nós dois. Olha só. E aí a gente sempre escuta a mesma meditação antes de dormir, né? E aí eu mandei pra ele. Ele desabou em choro, né? Depois mandou uma mensagenzinha, né? No áudio do WhatsApp. Mãe, eu tô chorando muito porque eu te queria aqui perto, né? Eu queria você aqui perto de mim. Isso é conexão, sabe? Eu tô aqui, ele tá lá na casa dos tios, lá na casa dos avós, mas a gente permanece conectado. É isso que tem que acontecer, ainda que você trabalhe o dia todo, ainda que você tenha mais de um filho, né, tenha vários, enfim, que aí a gente às vezes se perde também, né, quando a gente tem mais de um. Mas te mantém conectado dessas pequenas formas, é uma mensagem, é um recadinho na agenda. Sabe, quando passava o dia na escola, eu sempre colocava um recadinho na agenda, né, você é meu raio de sol, hoje divirta-se, e aí eu ia colocando às vezes em relação com aquilo que ia ser trabalhado, às vezes não, mas a gente ia conversando por meio da agenda. Então não existe essa história de, eu mal vejo meu filho, ou a gente não tá conectado porque eu trabalho muito ou algo do tipo. Não, tá? Você tem 1000 formas de fazer isso. Eu lembro quando a Sara era muito pequena, eu li a história, não sei se vocês já ouviram essa história, de um japonês, que ele trabalhava muito, né? Japoneses são, né, trabalham pra caramba. E aí ele pegava e dobrava, dava um nó no lençol do filho quando ele saía pela manhã. E aí toda a vida quando o filho acordava ele sabia que o pai tinha passado lá. Então é muito bacana. Então você vai encontrando aí formas de se conectar mesmo sem estar presente. É aquele famoso tempo de qualidade, né? Muita gente diz que não existe a história de tempo de qualidade. Se a gente parar pra pensar, existe sim. Certo? Agora, o que eu não posso me prender a isso, né? Porque eu ofereci ali 20 minutos e eu acho que 20 minutos é o suficiente. Não. Criança pequena, principalmente, a gente tem que estar todo o tempo. Se você tá fora, vai ligando ali de 2 em 2 horas, vai perguntando como tá. Realmente pergunta se comeu e tal. Ela vai se sentindo amada, ela vai se sentindo importante pra você, beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui foi criar um bom vínculo afetivo. Pai manda demais, né? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, vira, come, deita, dorme, né? E a gente tem que parar dessa história de querer ser os mandões, sabe? Pai não precisa mandar tanto não, gente, pra ter autoridade, certo? Por quê? Quando eu coloquei aqui, cria um bom vínculo afetivo, tá bem embaixo assim, ó. Não mime, não dê presentes, simplesmente brinque. É brincar.
O universo da criança é a brincadeira. A criança, principalmente as crianças menores, de 5 anos, 6 anos para baixo, vê tudo em forma de brincadeira. Vai ensinar a tarefa, brinca, que é mais divertido, sabe? Vai brincar, vai sorrir, faz cócegas. Uma das vezes que eu ensinei o Benjamin, que eu tava muito estressado, eu apelei pras cócegas, né? E ele ria e tudo, e aí ele fazia de novo, e eu fazia ele rir de novo, e a gente brincava. Então foi bem bacana. E geralmente uma tarefa de casa, para quem tá aprendendo a ler, é bem pancada e dá um estresse medonho, né? Pelo menos pra gente, e às vezes acaba ocasionando na criança também. Então, quanto mais você brincar com teu filho, mais próximo dele você vai ser. Quanto mais você brincar com teu filho, mais dele você vai conhecer. E se você passar a observar ele quando ele brinca sozinho, você vai inclusive perceber a forma dele até de falar, de lidar com certas situações que ele só demonstra por meio da brincadeira, porque esse é o universo dele. É através da brincadeira que a criança começa a treinar pro mundo. E é nesse momento aí que você tem a chance de se conectar, de estar junto e de aí criar o vínculo. Imagina que tu passa o dia inteiro fora, né? Não ligou, não mandou um WhatsApp, sei lá, não mandou uma mensagem, nada. Chega em casa e já diz, ei, vem comer, vai tomar banho, vai não sei... Né? E tem... Ah, Camila, mas tu nunca faz isso? Gente, eu não vou dizer que eu nunca disse, por exemplo, come porque eu quero. Teve um dia assim que eu disse, tá? Eu já tava estourada mesmo, de 1000 coisas fora. Mas presta atenção, eu tava estourada de coisas fora, né? Tanto é meu filho não tinha nada a ver com isso. Que eu acabei falando isso, né? Mas lá na frente eu sempre acabo dando uma voltinha pra trás. Gente, exagerei um pouquinho. Vamos começar de novo, mamãe, a tentar não dizer mais isso. Então, assim, a gente tem que se policiar nesse ponto. Agora, brincar te deixa conectado. Por mais que seja uma brincadeirinha besta. Gente, lá no Conexão Brincar, eu tô ensinando os pais a brincarem deitados, se quiserem. Tá? Tem brincadeira que você pode brincar deitado. Brincadeiras de trava-língua você pode brincar deitado. Brincadeiras aquela brincadeira que até antigo hoje era TBT, né? Eu lembrando, aquela brincadeira do quente, frio, tá quente, tá frio. Você esconde alguma coisa, né, pela casa. E aí vai dizendo, tá quente, tá frio. Os meninos adoram que... E por aí vai. Então tem inúmeras brincadeiras que você pode fazer sem ter que se movimentar tanto, mas que você pode morrer de rir aí com seu filho. Tem uma brincadeira também lá que eu inventei dos meninos sobre gritos, né? A Benjamin tá gritando muito. Então a gente inventou uma brincadeira com palavras pra ver quem grita mais. Na verdade, quem tem mais fôlego, né? Pra gritar essa palavra. E foi tão divertido, a gente riu tanto, e tudo foi aqui no sofá onde eu tô agora, sabe? Nós dois deitados, depois a Sarah veio. Então foi muito bacana. E eu não precisei gastar mais energia do que eu tinha gastado durante o dia, né? No sentido de correr, de pular e etc. Beleza? Então tem muitas formas de você brincar, que seja aí para você se conectar com teu filho. Outro ponto, mostre para seu filho que ele é importante. A criança, ela tem que se sentir parte da casa. A criança, ela tem que saber qual é a função dela na família. Eu tava até lendo aqui um post, eu não sei se vocês acompanham o Thiago Queiroz, mas se não acompanham, vão lá e acompanham, porque ele é genial, né? O paizinho vírgula. E aí ele dizendo sobre a questão do filho do meio, né? O filho do meio, ele é estigmatizado, né, pela sociedade. Primeiro ele fica no canto. E o canto é o meio, que não é nem o filho mais velho, nem o filho mais novo. O filho mais velho, ele tem aquele, né, tipo, ele já sabe mais que todo mundo e tal. E o filho mais novo é o bebê da casa. E aí ele foi falando do Gael, né, e como ele tá lidando com esse processo. Mas aí ele parou para perceber as necessidades do filho dele, que aí o que ele tá narrando hoje é justamente essa mudança, depois que eles passaram a observar essa necessidade do Gael de se sentir importante. Então teu filho, ele vai sempre, gente, precisar se sentir importante. Falei aqui no começo da live, uma criança, ela precisa se sentir aceita, amada e importante para se desenvolver, pra estar junto, pra te obedecer, inclusive. Oxe, se ela tem uma conexão contigo, se ela se sente amada por ti, se ela sabe que pra você ela é importante, tu disser qualquer coisa, ela vai fazer. Entende? Ela pode até, mãe, mas acaba cedendo, porque é quem? É aquela pessoa que ela ama, é aquela pessoa que faz ela se sentir importante que tá pedindo. Então, assim, Camila, como é que eu faço meu filho se sentir importante? A gente pensa que tarefas de casa, por exemplo, tem gente, eu já ouvi, foi de uma amiga, mas ela não tem filho, então não é lá parâmetro, né? Mas eu vou, como é que ela falou, meu Deus? Eu vou... tipo, transformar o filho no empregado, né? Algo do tipo. Quando eu tiver filho, ele vai ser meu empregado. Não é isso. A
casa, gente, faz parte de uma construção. Eu tomo conta da casa, os meninos têm uma função em casa também, né? Sara agora, por exemplo, tá brincando com o Benjamin a pedido meu, pra eu poder estar aqui com vocês de uma forma mais tranquila. E ela nem brinca mais tanto assim, né? Mas tá lá brincando com ele. E aí a gente vai dividindo as coisas. Então ele vai vendo que ele faz parte. Ao sentar à mesa, ele ter o lugar reservado dele, né, na mesa, pra poder estar junto da família, pra poder estar ali. Isso é fazer o nosso filho se sentir importante, beleza? Então, aos poucos, você vai vendo formas de fazer isso. E outra, se interessar pelo que é dele, né? Aqui eu tenho uma filha mais velha e tenho um filho caçula. Então, os dois, pra mim, então aí eu não tenho um filho do meio, né? Lá como o Thiago, mas os dois estão em idade completamente diferentes. Então, eu paro pra escutar a Sara, as necessidades da Sara, assim como eu paro pra escutar o Benjamin, as necessidades deles, que hoje são totalmente opostas, né? Na verdade, não é nem opostas, é para caminhos diferentes. A Sara já tá bem lá na frente, a ponto que eles nem veem mais filmes juntos. Então, quando você para escutar teus filhos, quando você para ouvir escutativa, e eu tô falando de escutativa, tá? O que é escutativa? É eu estar aqui, olho no olho contigo e te ouvindo e concordando com você e dizendo o que você diz. Ah, filho, então você quer dizer que você não comeu a comida toda porque o arroz estava ruim, estava sem sal? É, mãe, estava sem sal e as outras coisas. E aí ele vai e começa a falar e ele nota, poxa, minha mãe me escutou. Poxa, eu sou importante para ela. Isso, gente, para uma criança é fenomenal. Inclusive, influencia no desenvolvimento dele. Não só o desenvolvimento cognitivo, tá? Influencia positivamente, né? Mas como no desenvolvimento social mesmo, do relacionar-se com outras pessoas. Então, a gente tem que fazer isso. Nossos filhos, eles têm que se sentir importantes, beleza? Outro ponto que eu coloquei aqui, ó, é cria uma rotina. Por que criar uma rotina? Não precisa ser a cada minuto, a cada instante, não, beleza? Pode ser, tipo, as principais coisas que ele precisa fazer. Almoço, depois escovar os dentes, né? O lanche da tarde, sei lá. Não precisa brincar, pular, não sei o que, tá? Não, pode ser os pontos principais. Para que ele possa seguir. E aí ele sabe, e isso traz segurança para a criança, principalmente para a criança que é ansiosa. Se tua criança é ansiosa, tu ainda não fez uma rotina, quando você fizer a rotina, você vai perceber que metade da ansiedade cai fora. Porque ela sabe o que é que vai acontecer a seguir. Ela não fica com aquela ansiedade, poxa, e agora? Será que eu vou sair? Será que eu não vou sair? Será que já é pra tomar banho e tal? Camila, mas ela não me fala isso. E se ela pensa isso? Entende? Então, quando ela tá ali com a rotina certinha, ela vai só seguindo. E não precisa ser uma rotina engessada. Claro que se naquele dia, sei lá, vocês tinham combinado de ir à praça, tava lá bem dentro da praça, a gente geralmente que faz rotina de férias, né? Pelo menos dos dias que eu tô de licença, não. Os dias que eu tô... Ai, como é o nome daqueles dias? Recesso. Os dias que eu tô de recesso. E aí a gente bola aí de um cronograma, uma rotina bem bacana pra gente tá seguindo aí com os meninos. Então isso é bem bacana, principalmente nesse período das férias, que eles querem sair, querem isso, querem aquilo, né? Enfim. Dê ordens claras. Daí, ó, presta atenção. A gente às vezes só diz, passa pro banho, faz isso e tal. Gente, dá ordem. Já viu a princesa dando ordem pros filhos dela? Já viu a princesa conversando? Eu tô falando da esposa do William, né? A Kate. Ela simplesmente se abaixa, né? Ela simplesmente se abaixa. Então, é olho no olho, tá? É nesse parâmetro aqui. Imagina aí que meu marido tem 1,83 m, né? Gigante. E o Benjamin, não sei, deve estar, sei lá, com 1,10 m, 15 m. E ele olhando pro bem e dizendo, vá para o banheiro, vá tomar banho. Gente, pelo amor de Deus, se eu fosse a criança, eu ia começar a me tremer todinha daquele... Então senta, não quer se ajoelhar do lado, não quer se acalcar do lado, mas senta, chama ele junto, vem cá. Faça isso, a mamãe tá te pedindo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, Camila, mas aí ele não fez, e o que é que eu faço? Na comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, ele fala muito sobre a questão de nós sermos compassivos por natureza. Como assim, Camila? A compaixão é um sentimento que tá nato, que veio com a gente desde o nascimento. Só que aí, no decorrer que a gente vira criança e vai crescendo, muitas coisas vão acontecendo e a gente vai se tornando mais duro e essa compaixão ela vai sendo esquecida. O Benjamin, ele é bem... ele tem, vamos dizer assim, uma vontade,
né, digamos, que ele quer que prevaleça. Mas geralmente eu pego o Benjamin e ele consegue me obedecer, eu consigo fazer com que ele me obedeça, justamente usando a compaixão. Eu falo uma vez, geralmente ele não obedece, isso é fato. Mas aí quando eu digo na segunda vez, poxa, cara, eu tô realmente cansada, porque tem tanta coisa aqui espalhada no chão, e eu cheguei do trabalho, tô cansada, e ter que juntar isso tudo sozinho, eu não tô achando justo, bem. E aí ele olha pra mim e diz, me ajuda. Consegui. Ele não vai juntar só, mas eu vou ajudar. Vez ou outra eu falo daquilo que realmente eu tô sentindo. Claro que você não vai chegar pra sua criança e vai dizer, ah, meu Deus, eu tô com muitos problemas. Não, é o que de fato você tá sentindo. Poxa, cara, eu esperava que você fizesse isso. Tô muito chateada. Será que você pode fazer isso agora? Gente, depois de dizer como você está se sentindo, você vai notar que a tua criança, ela acaba se rendendo e ela faz, ela te obedece. Justamente porque nós somos compassivos por natureza. E aí você acessa justamente aquilo que tá lá dentro. É tua mãe te dizendo. É aquela que tem um vínculo contigo. É aquela que te faz sentir aceito, amado e importante, dizendo que não tá legal porque você não fez tal coisa. Ou porque ela esperava, né? Não é nem porque você não fez, mas porque ela esperava que você fizesse. Porque aí você tira também dele essa questão de como se fosse culpa dele, você tá sentindo mal, né? E coloca na tua expectativa, porque a gente vive com essas expectativas. Quando você ensina uma criança, você quer logo que ela faça, né? E quer que ela te obedeça. Então, na verdade, é a tua frustração com essa expectativa, né? Mas aí funciona e funciona bem. Próximo ponto é: esteja pronto caso teu filho te desobedeça. Olha aí que massa. Já falei um pouquinho do início, né? Esteja pronto caso teu filho te desobedeça. Preste atenção. Se teu filho te desobedecer, não quer dizer que ele te odeia. Não quer dizer que ele tá fazendo isso por, sei lá, porque ele quer que tu se sinta mal ou algo do tipo. Não. O teu filho tá te desobedecendo porque ele quer te dizer alguma coisa simplesmente pelo fato que ele não quer realmente fazer aquilo. E ainda não chegou no ponto de compreender o porquê fazer. Claro que a gente não precisa, na verdade a gente não tem que fazer só o que a gente quer, né? Não é isso que a sociedade exige, a gente vai fazer muitas coisas que a gente não quer. Então, aos poucos você vai ensinando isso ao teu filho. Agora, não precisa se estressar, não precisa, você vai fazer isso porque eu quero. Calma. Senta com ele, diz como você está se sentindo, coloca de novo o pedido, faz novamente o pedido e espera que ele vai fazer. Certo? Caso ele não faça, se é algo realmente necessário, você vai lá, puxa a mãozinha dele, puxa com carinho, não é puxar o menino não, tá? Pega a mãozinha dele, deixa eu dizer, pega, né? Pega a mãozinha dele e leva lá e ajuda. Ó, foi você que bagunçou tudo isso aqui. Eu não vou fazer. Gente, uma voz firme é tudo. Lembro de um dia que o Benjamin tava pé da vida, foi esse ano, só não lembro a época. Jogou todos os brinquedos, jogou tudo do quarto, sabe que é tudo. E eu lá no estúdio só ouvindo, pá, pá, pá. E foi livro pro chão, foi brinquedo pro chão, já pro chão. Aí ele saiu, veio, ligou a TV e foi assistir. Eu fiquei esperando, né? Não foi arrumar, beleza. Eu cheguei e disse, eu não vou arrumar. Você bagunçou, então você tem que arrumar. Eu não vou mexer nisso. Isso aí vai ficar pra sempre aí. Porque a Renata também não vai arrumar, que é a babá, né? Não vai arrumar. Aqui em casa todo mundo, o que desarrumou, jogou, vai lá, pega, apanha e põe no lugar. Aí saí. Lá pelo tanto eu ouvi só o teco de coisa, né? Dele botando nos seixos dos brinquedos, não sei o que e tal. Aí lá pelas tantas ele vai lá no quarto e diz, me ajuda. E ele sempre faz assim. E aí eu fui ajudar. Quem ajudar não tem problema, tá? E ainda fiz ele juntar a maior parte, claro, né? Mas aí eu fui ajudar, que a gente juntou e acabou conversando e acabou se entendendo e explicando porque de fato ele não podia fazer aquilo que ele queria fazer naquele momento. Então não tem nada a ver comigo. Ele não fez isso por minha causa, ele fez isso porque ele estava frustrado, tá virado, entende? Então coloca isso na tua cabeça. Quando a tua criança te desobedece, não é porque ela te odeia, não é porque ela quer te atingir, tá? Tem muita coisa aí por trás e é isso que tu tem que aprender a perceber. E aí você só vai perceber isso, na verdade, se você estiver calmo. Se você estiver gritando, se você estiver reclamando, se você estiver grunhindo por tudo que é canto, não vai dar certo, tá? Porque aí ele vai estar com raiva e você vai estar com raiva também, beleza? O outro ponto, que é o ponto 7, diante da birra, fique
firme. Às vezes a gente cede, né? Por conta de uma birra, porque se joga aí no chão e tal, e quer porque quer aquela coisa, e você já disse não, e o menino vai lá e mexe, faz de novo e tal. E aí você acaba cedendo, pega, toma. E, gente, é o que eu falei aqui no início. Nem a permissividade, nem o autoritarismo são dois caminhos bacanas, tá? Então, por isso que a gente diz, na verdade, a Jane Nelson diz que a disciplina positiva é justamente esse caminho do meio, que nem a permissividade nem o autoritarismo. Eu escuto a criança, eu tenho consciência, inclusive, daquilo que ela precisa, da necessidade real dela. Ela é uma criança que é aceita, que é amada, que se sente importante, mas que naquele determinado momento está se sentindo frustrada, está se sentindo chateado, triste por uma determinada coisa, um determinado momento ali, que ela não soube lidar com esses sentimentos, entendeu? E daí você começa a trabalhar em cima disso. Então, por isso que eu coloquei assim, na questão de ficar firme, para você não acabar cedendo, porque aí, se teu filho percebe que tu cede, que teu filho perceber que tu cede, você não tem ideia. Ele vai... Camila, ele vai se tornar manipulador. Criança não manipula, né? Então, vamos lá. O que é que ele vai fazer? Ele vai ver que deu certo. É mais como... Tipo, pô, deu certo, então eu vou lá e faço de novo. Vou lá e me jogo de novo. E aí eu vou conseguindo tudo por meio da birra. Sendo que a birra, gente, ela pode ser não só o fato de se jogar, tá? Tem muita criança que faz mesmo birra do estilo... meio melancólico, tipo, chora pra caramba, e aí você acaba cedendo e tal, né? Então, assim, se você disse não, aqui em casa é uma coisa assim, bem... Eu digo não, não é não, e é muito difícil eu voltar atrás. Camila, volta atrás? Claro, se eu tiver errado, eu volto atrás, se eu perceber que tô errada. Não tem problema você voltar atrás. Agora, em coisas simples que eu já disse, tipo, vamos pra casa eu posso ir pra casa de fulano, mãe? Não, não é não. Porque senão ele já tinha uma prévia minha, né? Eu já tinha pensado no porquê não. E aí por isso que eu disse, então eu não volto, eu realmente não volto atrás. Aí os meninos às vezes choram, apesar de saber que não dá certo, né? Pelo menos não comigo. Eles choram, eles reclamam, ficam, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Eu disse, gente, você sabe que não funciona. Eu não vou fazer, eu não vou pedir pizza, eu não vou fazer tal coisa, não vai rolar. E aí eles vão e se aquietam e vão arrumar outra coisa pra fazer. Então, assim, aos poucos eles vão começando a perceber que teu não é não. Tanto pra criança como pra adolescente, gente, a gente não pode estar nesse meio em cima do muro, não. Até porque eles têm que sentir firmeza na gente. Então, o não tem que ser não e o sim tem que ser sim. Então, às vezes eu digo sim pra Sara, que depois eu, poxa, por que é que eu disse sim? Ela tô eu aqui o dia todo esperando. E aí eu vou e faço o que eu disse que ia fazer. Por quê? Porque eu já tinha dito. Por mais que depois eu perceba que vai me dar mais trabalho, né? Digamos assim. Aí vamos lá. 8. Oriente a babá e a escola, isso a gente já falou no começo, né? A escola e a babá, tanto a escola a babá ou a escola e a babá, tem que saber como você educa seu filho, tá? Porque aí dessa forma vocês vão poder aí andar juntos, né? Na educação da criança, também não confundir. Eu tenho uma escola mega autoritária com um pai permissivo em casa, ô loucura, né? Ou então, eu, por exemplo, como eu falei lá na escola, eu não trabalho com castigo, eu não trabalho com punição. A escola trabalha, então vai ter que me explicar por quê. Por que trabalha? Se na verdade ele tá mostrando a necessidade dele, né? Tá dizendo que não tá bem, tá dizendo que não tá legal e por aí vai. Então deixa claro na escola, deixa claro com a babá. Ensina a tua forma de educar pra pessoa que vai ficar com teu filho, tá bom? E aí, o último, seja exemplo, que é o 9, né? Que é justamente, por que seja exemplo? É o que eu digo aqui, gente, o exemplo arrasta. Não adianta, se você disser sim, depois trocar por não, ou não, trocar por sim, ficar em cima do muro. Se você também não for obediente às próprias regras que você criou, ou às coisas que vocês combinaram, tipo, vocês combinaram de fazer tal coisa, e aí você volta atrás e diz, não, filho, não vai dar certo e tal. Eu aqui já... Ave Maria, eu já combinei várias vezes negócio de ir pra piscina, né? Indo pra piscina e tal. E na maioria das vezes eu me arrependo, porque principalmente quando eu faço em dia de semana, porque eu tô atolada de coisa pra fazer. Mas se eu tiver dito, gente, não tem quem faça eu voltar atrás. Eu vou, eu fico, levo coisa pra estudar lá, alguma coisa do tipo, enquanto eles estão brincando na piscina. Então, assim, a tua palavra, ela tem que ser firme, ela tem que ser, inclusive, verdadeira. Então, quando você diz sim, é sim, quando você diz não, é não. Combinados, e aí falando aqui um pouquinho fora dos 9 do que eu coloquei, né, pra falar com vocês, combinados funcionam muito bem, tá? Com a questão da desobediência. Por quê? Porque no combinado, teu filho vai falar o que ele quer.
E aí, como ele fala o que ele quer, você diz o que é possível, e aí vocês entram num acordo, ele falando também sobre a opinião dele e tal, né? O que ele quer de fato que aconteça. Se vocês chegam a um acordo, então, sei lá, não vai dar pra gente passar 2 horas no parque, a gente não vai poder ir em todos os brinquedos, mas a gente pode ir em 3 brinquedos. Então você escolhe os 3 que você quer. Será que dá legal, assim, já que ele tinha pedido pra ir em todos os brinquedos do parque? Ele tá bom. Não, vamos em 4, mãe. E aí você se deu pelo que não tem nada demais, né? 3 ou 4. E aí você diz, não, então tá bom, beleza, vamos em 4 brinquedos, depois disso a gente toma um sorvete e vem pra casa. Então vai ser mais fácil ele te obedecer, porque lá no parque, quando ele quiser ir em outro brinquedo, você vai parar e vai dizer, quando ele quiser ir no 5º, por exemplo, poxa, quem foi que disse que ia em 4 brinquedos? Quem foi que propôs 4 brinquedos? Porque eu propus 3. Aí ele vai dizer, fui eu. Com certeza vai ser bem mais fácil você puxar e dizer, filho, já que você disse, então vamos cumprir o que a gente combinou. Na próxima semana a gente pode fazer um outro combinado e quem sabe ficar mais tempo. Entende? E aí você sai do parque sem birra, você sai do parque sem choro. Gente, na verdade, isso quando você começa a praticar, quando você começa a treinar tudo que eu disse aqui hoje, e os combinados, parece mesmo mágica, né? Mas só quem treina, só quem faz, é que sabe que é muita dedicação, é muito treino e muito desconstruir também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente falou hoje sobre desobediência. Lembrando que na próxima semana a gente tem live tanto terça como quinta. Agora é todo dia, live dia de terça e quinta, beleza? Qualquer coisa, deixa aí lá nos stories, tem uma caixinha aberta para vocês deixarem perguntas e eu vou respondendo aí no decorrer da semana. Do final de semana quase, né, já? Então, boa sexta e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau!